Olá, gente amiga, graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração, se dar uma melhorada aqui na imagem, vamos ver se a gente consegue ter uma proximidade melhor aqui, ok? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre depressão. Meu nome é pastor Oséias Gutierrez, desde já quero pedir a vocês para deixar o seu likezinho aí depois, mais tarde, para nos ajudar. E, se possível, você compartilhar esse vídeo, que eu acho de extrema importância, pelo menos para mim eu acho importante. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, né, fala sobre a depressão de Elias. Elias entrou numa situação difícil, né, um homem como Elias. Diz assim lá, 1 Reis 18, versículo 19. Eu vou falar sobre depressão, né? Crente tem ou não tem depressão, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses um outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a sua vida como a um deles, né? Não matar você também. E que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi a Berseba e de Judá, né? E deixou ali o seu moço, e ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo, né, a morte, quer dizer, desanimado, né? E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se, né? Eu quero ler isso até aqui. É realmente aí um exemplo bem clássico de uma depressão. Elias vinha de uma jornada muito longa, né? Por que temos depressão? Ah, mas o crente depressivo é endemoniado, ele está com demônio. Hoje os crentes são cheios de julgar, nem sabem o que é, na verdade, né? Primeiro, né, nós temos que entender, né, a nossa cabeça. Temos que entender a nossa cabeça, porque temos que entender por que existem, por que temos depressão, por que temos ansiedade. Pessoas com sinais depressivos, não é? Que, na verdade, apresentam ansiedades em suas vidas, né? E tem gente que não entende esses comportamentos, né? E até criticam pessoas assim. Nossa, pastor depressivo. Alguns se isolam, né? Quando estão depressivos, e a maioria esse é um dos grandes sintomas, né? Se isolam, ficam sozinhos em suas casas, não conseguem mesmo nem frequentar festas familiares. São pessoas que fogem de tudo e de todos, porque têm medo de serem criticados. São alguns sintomas, né, da depressão, né? Alguns, se eu dançar, vão me achar ridículo, as pessoas vão me achar ridícula. Tem medo de comerem, também ser criticado, né? E de dizerem que eles são gulosos, né? E vão criticar, vão me achar, vão ficar todo mundo olhando para mim, né? Outros fatores que também, né, na verdade, são apenas, não é? Coisas que estão na cabeça da própria pessoa depressiva e que nem sempre é verdade. Na verdade, às vezes quase nunca é verdade. É coisa da cabeça da pessoa, né? Não estão entendendo, né, que tudo aquilo que estão pensando não é verdade. Ninguém está aí, deixa lá na festa, ninguém vai achar ridículo coisa nenhuma, né? Há pessoas que não aceitam, então, por exemplo, o fim do relacionamento, né?
e chegam a ponto de matar o outro, né, ou a outra pessoa, por não conseguirem suportar a depressão, não é? Causada pelo sofrimento do rompimento que causou, né? Desencadeou esse mal. Outros acabam até pondo um fim em sua própria vida, não é? E se suicidando, se jogando numa ponte, como foi o caso de um rapaz aí esses dias, aí atrás aí, aqui mesmo em Piracicaba, né? Então ninguém sabe. Muitas pessoas não entendem o porquê e criticam, não sabem o que é demônio, não sei o quê. Temos que pensar direito, temos que parar para analisar isso. Vejam bem, né? O que existe em comum nessas situações todas? O que tem de em comum, né? O que limita a vida de uma dessas pessoas são exatamente as crenças. As crenças. E é exatamente aí que entra a situação de depressão, da pessoa chegar ao ponto, né, de tirar sua própria vida. Porque todos os seres humanos, eles foram criados para crer. E se você não crê em Deus, não crê numa coisa boa, você vai crer numa coisa ruim. De uma forma ou de outra, você vai crer em alguma coisa, né? Deus nos fez para o louvor da sua glória, né? E ele se revelou por através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quando não cremos em Deus, né? Ou criamos ou deixamos de crer, né? Ou criamos situações inusitadas que achamos que estão acontecendo e que Deus não se importa mais. Quando não cremos em Deus, acabamos ficando abertos a crer em outras crenças, a desenvolver outras crenças, não é? Que está cheia aí pelo mundo. Hoje se fala muito de crenças limitantes, né? Se fala muito sobre isso. Tem pessoas que têm um emprego legal, têm uma família até normal, amigos até razoável, não é? Até razoável. Mas mesmo assim, né? Tem dias que ficam aí sem coragem de se levantar da cama e enfrentar a vida, não é verdade? Acreditam que suas vidas não valem a pena, não tem valor, que tudo é horroroso, que tudo é mal, nada é legal, nada presta. Pensam, né, que seria melhor se morressem, né, do que continuarem vivendo essa vidazinha sem graça, né? Isso é depressão, né? É depressão. A pessoa que está na depressão que vive nessa situação, né? Sabe que a psicologia chamam isso de crenças disfuncionais. Eles analisam isso como crenças disfuncionais. A pessoa ela pode estar se destruindo, né, por acreditar que vai morrer mesmo, né? E por que as pessoas insistem em manter essas crenças se elas atrapalham tanto, se elas judiam tanto, e se não é verdade? Ah, fulano não gosta de mim, Berta, não é coisa da cabeça, não é coisa que está acontecendo realmente, não é? Simplesmente elas continuam mantendo essa postura e esse sentimento porque não tem consciência, na verdade, né, de tudo o que foi assim, é, tudo que entrou na sua mente. Não tem consciência, ela não tem controle, ela não tem gerenciamento. Às vezes achamos que nós somos capazes de controlar, de gerenciar todo o nosso conteúdo mental, né? Mas, na verdade, não somos capazes de controlar nada. Às vezes escapam coisas, às vezes são coisas formadas, coisas que há muito tempo estavam ali, agora veio à tona. Nem tudo que está dentro da nossa cabeça entrou ali com análise. Se nós pudéssemos reciclar só o que pensar, era ótimo. Mas nem tudo que está na nossa mente entrou com análise, nós não analisamos, né? Com lógica, e muitas coisas entraram automaticamente, simplesmente estão na cabeça porque elas entraram e nós nem percebemos. Muitas coisas você acreditou porque você recebeu de pessoas que eram significativas para você, pessoas que você admirava, como pai, mãe, diz que não se aprende com quem não se admira, pastores, professores, alguém, né, que você admirava.
E isso acabou entrando na sua mente e se tornou uma verdade absoluta para você, e você deu margem a isso, você cresceu, um dia isso começou a te trazer memórias ruins, né? Quando alguém importante em sua vida, alguém que tem importância na tua vida, te diz alguma coisa, temos uma grande tendência, meu querido, minha querida, em não questionar. Nós acreditamos cegamente, pronto. Simplesmente aceitamos como verdade, né? Então, às vezes outras crenças entram em nossas cabeças em um momento de nossa vida na vulnerabilidade, na nossa vida quando estamos vulneráveis. Então, não raciocinamos direito naquele momento que estamos recebendo, né? E nos tornamos vulneráveis às ideias que entram na nossa mente e acabam ficando ali alojando a nossa mente. É uma lacraia, infelizmente, é um pensamento. É uma crença que acaba entrando e a gente começa a acreditar. O homem é feito de crença, começamos a acreditar naquilo. E, na verdade, a tendência é ficarmos vulneráveis quando acontecem coisas muito fortes em nossas vidas, que abalam nossas emoções. Quando alguém importante morre, né, a perda de um ente querido é terrível. Quando se encontra, né, em uma pandemia mundial, como nós temos passado aí, né, uma pandemia mundial em que já a, a fonte de renda da maioria das pessoas acabou, tem gente que teve que morar na rua, outros começaram a ter conflitos em casa, começou conflito financeiro, começou conflito conjugal, começou conflito em todas as áreas, as contas vencem, não dá para pagar a prestação, começa a perder carro, perder isso, e começa aí as pressões, né? E se nós não tivermos uma mente totalmente resolvida, acabamos sendo pressionados, entrando em depressões. As contas vencem, né? E volta, começa a chegar boleto que você não tem dinheiro, a coisa começa a afundar. As crianças, por exemplo, têm uma tendência em acreditar, né, piamente nas pessoas que cuidam delas, né? Elas cuidam, elas acreditam. Os pais, os professores, os tios, né? Que então essas pessoas, né, que fazem, que dizem para essas crianças, acaba sendo lei para essas crianças, né? E elas têm uma tendência de acreditar. Acredita-se, né? E sem questionar, elas acreditam mesmo que aquele adulto está falando a verdade. Mas acontece que os pais, os professores, não são os detentores, os donos da verdade, nem sempre. E as crianças acabam aprendendo muitas coisas prejudiciais para suas vidas futuras, até por que não dizer. Coisas que devem ser questionadas assim que elas tiverem maturidade, mas até chegar à maturidade. É muito comum uma criança admirar o seu pai e achar que ele é o seu herói, um tipo de semideus, não é? Já ouvi isso de filho, né? Mas quando se torna adulto, acabam percebendo que seu pai não era tudo aquilo que ele achava que era. E nem tudo aquilo que ele falava era a verdade, a seu respeito. E ele não era um infalível, um semideus. Ele era um ser humano comum, como todo mundo. E ele descobre a verdade. Muitos não têm condições de lidar com isso, se decepcionam e vê que tem que analisar agora. Agora é adulto. A única base de fé e conduta que nós pais devemos ensinar aos nossos filhos, que é infalível, é a Bíblia, a palavra de Deus. E ainda assim mesmo tem que ser ensinada, mas da maneira correta, à luz do Espírito Santo. Porque até aí Satanás entra, inclusive aí, né? E digo mais, o diabo ele é bom de Bíblia, né? Ele conhece mais a Bíblia do que muitos crentes que a gente vê por aí, não é? Ele sabe qual é a vontade de Deus para o homem, que quando o homem obedece o que Deus manda fazer, é sucesso garantido, como Deus disse para Josué 1,8. Não se afaste da sua boca o livro dessa lei, né? Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então fará prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. A gente vê aí que, né, o diabo ele sabe que Deus,
né? Vai abençoar quem obedece à sua palavra, porque é o caminho direito, é o caminho correto, é regra de fé, como é o manual do fabricante, né? Nós sabemos que micro-ondas tem manual, carro importado, tudo tem manual de funcionamento. E assim é a palavra de Deus, né? Mas nessas crenças, né, elas determinam a nossa conduta, né, em que nós vamos andar e que devemos caminhar. E quando uma criança aprende errado, por isso que a Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que mais sai não se desvia dele. Mas tem que ensinar à luz da palavra de Deus. Alguns de nós sentem-se que nunca foi amado, nunca me senti amado, nunca fui especial para ninguém. É tudo uma mentira, já ouviu isso? Né? Geralmente dizem: ninguém se importa comigo, ninguém importa o que acontecer comigo, não está nem aí comigo, né? Se eu morrer ou viver, ninguém está nem aí. Isso já é sinal de depressão, é sinal de uma pessoa que tem uma crença desfocada da palavra de Deus, né? Eles dizem: não dão a mínima, né? E são crenças, né, dentro de um esquema, na verdade, que a psicologia chama de privação emocional, né, que acaba privando a pessoa, né? Geralmente, pessoas assim teve, às vezes, pais que foram muito distantes, ausentes emocionalmente falando, às vezes ausente não fisicamente, mas emocionalmente, não dava a mínima, não queria saber o que o filho estava sentindo, não sabia de nada do filho. Acabei de saber mais tarde, quando ficar adulto, que ele consegue falar, e coisas assim, que não tem abertura, não tem intimidade suficiente. Então essa distância emocional faz com que a crença, né, com que essa criança ela cresça com essa crença, com que ela acredite que nunca seria possível ter pessoas com que elas pudessem contar, não é? Imagina as pessoas violentadas pelo tio, sexualmente pelos pais. Ela passa a ser um ser humano que não acredita mais em ninguém. A pessoa que ela mais confiava na vida, que ela admirava, atraiu, agora ninguém mais presta. E isso leva um grande potencial para levar a pessoa mais tarde a ter uma disfunção depressiva e um problema crônico emocional, não é? Por quê? Essa distância emocional faz com que a criança ela acredite que nunca seria possível ter pessoa com quem ela pudesse contar, ou com alguém com quem ela pudesse ter um carinho, né, um conselho. Eu me aproximar de alguém, eu não. Que é isso? Assim, tipo, se meu pai traiu, se minha mãe traiu, se meu tio me decepcionou, imagine os outros. É assim que funciona a mente, né? Primeiro, né, para se ter uma ideia bem geral de tudo aí, só no Brasil, né, isso em 2019, né, pelo menos 16 milhões, 16,3 milhões de brasileiros só no Brasil, né, estavam com depressão. Segundo os dados de pesquisas que foram feitos aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o que nós chamamos de IBGE, não é? Isso em 2019. Né? Claro que esse número aumentou e muito com a pandemia, em 90%, na verdade, dos casos de depressão agora. E diante desses números, né, o que os cristãos precisam saber sobre depressão e como vencer os tabus, né, que envolvem essa doença, porque é uma doença. É demônio, o cara está endemoniado, é falta de oração. Às vezes o cara está orando, mas ele só está chorando, ele está com um problema. Amados, tem até os melhores, eu citei Elias, eu vou citar outros, sabe? A resposta está na Bíblia. A gente sabe que depressão é um transtorno psicológico caracterizado por tristeza persistente e falta de interesse em realizar atividades que antes, né, eram comuns no dia a dia da pessoa. Coisas que antes fazíamos com a maior naturalidade, coisas que antes fazíamos de boa, agora a gente não quer mais, a gente perdeu o interesse, a gente não quer mais, a gente entrega, passa a bola, joga a toalha. Por quê? A gente está depressivo, está doente, precisa de ajuda, precisa de tratamento.
Às vezes a família não entende, o crente não entende, e ora, e ora, e ora, mas precisa de tratamento. E vamos parar de farisaísmo, porque você corre para o pronto-socorro quando tem um problema, cortou alguma coisa no corpo, está com um problema aí, uma doença, né, física. Agora, quando tem uma doença psicológica, você acha que não precisa de médico? Aí você acha que é demônio? Quer dizer que a sua ferida não é demônio, a sua gripe não é demônio, a sua Covid não é demônio, não é? O câncer seu não é demônio, mas a depressão do cara é demônio. É uma doença como a outra, só que é uma doença emocional, né? Então, outros sintomas aí que indicam que a doença, que já a pessoa está doente, são sintomas que dá para identificar, por exemplo, insônia, não é? Ou outras vezes sonolência demais, falta, né, ou aumento do apetite, tem gente que perde a fome, outros comem feito doido. Cansaço excessivo é um sinal seguro de que a pessoa está depressiva, não é? Falta de energia, dorme, vive cansado. Apatia, não quero ninguém. Ah, dá licença, não quero falar com ninguém, sabe? Aquela a autodesvalorização, autocomiseração. A pessoa se desvaloriza, ela se acha, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, né? Sentimentos de culpa e muitos outros. Todos são, na verdade, são sintomas da depressão. Que a pessoa está numa depressão, ela precisa de tratamento. A causa da doença é o que mais gera polêmica entre os cristãos hoje, né? E a gente vê isso, a gente fica olhando e fala, meu Deus, mas que farisaico, que farisaísmo é esse, né? Poucos cristãos, poucos crentes sabem, né, que não são apenas os problemas pessoais e traumas do passado que causam essa doença. Também são fatores físicos, né, que também contribuem para o aparecimento da doença, né, que são doenças emocionais, né. Fatores genéticos também determinam isso, que estão ligados à depressão, assim como também, né, a deficiência de substâncias cerebrais. Às vezes a pessoa se alimenta mal, não toma as vitaminas certas, problemas hormonais, e entre outros tantos que os psicólogos, que aqueles estudantes, os cientistas já enumeram aí. O que aumenta o risco do desenvolvimento dessa doença ainda, né, desses problemas, são histórico familiar, que agrava, né, estresse crônico não tratado, a pessoa nunca para, trabalha sem férias, depois tem esse problema. Ansiedade crônica, traumas psicológicos, conflitos conjugais que sempre está em conflito, doença, amados, né? Neurológicas às vezes, doença cardiovasculares e outros fatores que desencadeiam essa tal de depressão que tanto acham que é demônio. Na verdade, sendo assim, a pessoa, quando está com esses sintomas depressivos, precisa procurar um médico, como uma pessoa com problema físico procura. Precisa, né, se orientar. Quando está com esses sinais, tá, tem que procurar. Com esses sintomas de depressão, precisam procurar um médico para entender a causa, né? E iniciar um tratamento, assim como acontece com as doenças físicas. Quando você tem um problema físico, você não corre para o médico? É a mesma coisa, não tem nada de incomum nisso, é um tabu com esse negócio. Na Bíblia nós encontramos histórias de homens, né, que na verdade se encontraram em depressão, né? Como Moisés, por exemplo. Se você ler o livro de Números, capítulo 10, né, capítulo 11, versículo do 10 ao 16, você vai ver Moisés depressivo. É um ser humano. Moisés, um homem santo, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salmo 51, você pode ler, você vai ver depressão. Lê os Salmos 32 mesmo de Davi, do versículo 1 ao 5, você vai ver Davi depressivo. E Elias, que eu li, né, no capítulo 19, versículo 1 a 8, ele pediu a morte, ele não aguentava mais.
Falou, chega, para mim chega. Jó ficou depressivo. Jonas, então, nem se fale, do capítulo 4, versículo 1 ao 11, né? O próprio autor do Salmo 73, que eles não sabem quem é, também estava em depressão. Mas também, amados, nós encontramos versículos na própria Bíblia que trazem alívio aos que estão tristes, oprimidos, né, que estão aí ansiosos. O próprio rei Salomão, com toda a sua sabedoria, ele sabia que ansiedade e depressão andavam juntas e tinha sabedoria suficiente também para apontar um alívio, o rei Salomão, uma palavra bondosa, né? Então a gente aprende muito, muito com a Bíblia e aprende a quebrar esses tabus sem graça que essas pessoas acham que fulano está endemoniado, porque tá endemoniado. Que conversa é essa? Que endemoniado coisa nenhuma, não é? É um problema que precisa ser tratado. Uma pessoa assim, a família tem que entender, a família tem que procurar aí um profissional, assim como você procura um médico. Deus deixou os médicos. Deus deixou os médicos para curar o câncer, para curar um problema hormonal, para curar um problema físico seu. Mas quando é mente, Deus não deixou os médicos. Aí é demônio. Gente, vamos parar com isso. Vamos ler Bíblia, vamos estudar um pouquinho mais sobre como é o funcionamento do corpo humano, da mente humana. Ninguém é de ferro, estamos sujeitos, estamos os melhores ficaram depressivos. Eu não sei se João Batista não estava com um grande problema de depressão, de tanto sofrer no cárcere, quando mandou 2 discípulos perguntar para Jesus se Jesus era o Messias ou tinha que esperar por um outro. Amados, homem é homem, Deus é Deus. Vamos parar com essa palhaçada de querer endeusar homem e achar que homem é infalível. Infalibilidade no ser humano não existe. Todos nós somos, na verdade, sujeitos a essas coisas. E precisamos, às vezes, de oração, sim, de cura, sim, mas nós também corremos com os médicos, às vezes um bom conselho de um psiquiatra, de alguém da área que conhece, consegue identificar e consegue nos ajudar. A oração é importante, o envolvimento. Eu estava falando sobre crenças limitantes um pouco antes. Existem muitas crenças, pessoas que têm uma disfunção, né, psíquica e que não consegue acreditar como você acredita, não é? E é necessário o quê? Tratar, é necessário ser cuidado, porque o nosso lado emocional mexe com todo o resto, não é verdade? Desenvolve e acelera câncer, acelera tudo quanto é tipo de enfermidade, cardiovasculares, problema de coração, hipertensão arterial, diabetes, e por aí vai uma série de coisas que vai prejudicando o corpo. Então é uma doença que tem que ser tratada assim como outras, e não ser ignorada e pisada em cima da pessoa, não é? Então vamos parar com esse farisaísmo e vamos encarar os fatos. Acontece com os melhores. Eu dei dados bíblicos. Se você não tem preguiça, vai ler Bíblia. Eu dei versículos bíblicos. Você vai ler e você vai ver que homens como Moisés não podiam ter depressão. Ele que falava face a face com Deus e, no entanto, ficou depressivo. Homem como Elias, profeta de fogo, ficou depressivo, né? Pediu a morte para si, inclusive. Não é? Então, amado, quem sou eu, você, para falar que em nós não pega? Quem é você para dizer que nunca? Cuidado! Você é um ser humano e Deus, né? Ele deixou a palavra de Deus para que a gente estude e tire daí exemplos, para a gente entender que há alívio sim. Jesus disse, vinde a mim todos que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não é? Mas ele disse, todos que andais cansados e sobrecarregados. E às vezes chegamos em frangalhos até Jesus. Chegamos na igreja não querendo ir. Chegamos no culto não querendo ir. Estamos cansados, depressivos, estamos ansiosos, estamos cheios com a cabeça cheia. Tem tempo, tem dia que nós não queremos ver gente. A gente levanta, vai para o trabalho porque precisa. Mas a gente tem que clamar o sangue de Jesus? Tem que orar? Tem. A igreja é o lugar onde Deus pode mover? Pode. Mas tem gente que vai precisar de um profissional, tem gente que vai precisar ser tratado, tem gente que vai precisar ser compreendido, porque existem fatores
da infância, da crença limitante que foi ensinado de um outro jeito, acabou no final de sua vida, ou numa altura da sua maturidade, da sua segunda ou terceira idade, trouxe com ela algum desses traumas que agravaram e trouxeram, infelizmente, o problema da depressão. E chega, quando não é tratado, a pessoa pode até morrer assim. Ou se mata, outros matam os outros, e acontece coisas que é demônio. Nem tudo é demônio. Tem, endemoniza tudo. Nós somos seres, não é? Capazes de coisas boas e coisas ruins. Nós precisamos de cura em toda a alma, o corpo, a mente sarada, não é? É importante pensar certo, mas não dá para filtrar tudo que entra na sua cabeça. E uma hora ou outra, né? Aquele pensamento que você não gerenciou, ele vai te pegar numa crise de vulnerabilidade e vai te jogar a nocaute. Aí, os crentes, ao invés de ajudar, pisa em cima e fala mal. O cara que tinha uma função durante anos ali, lutando, fazendo uma coisa, agora não presta mais, porque foi acometido de depressão, inclusive porque nunca parou, inclusive porque era super atarefado e envolvido com hiperatividades, não é? Que as pessoas usufruíam e aplaudiam enquanto faziam gol, mas quando fica doente e cai numa situação dessa, é endemoniado, falta de oração, está desviado, você não é de Deus e é nada, está precisando de médico, precisando de ajuda da família, de amigos e de pessoas, não é? Então eu vim aqui hoje para trazer essa palavra, para que você entenda que depressão faz parte da vida humana, e se você não se cuida, não se trata, você também pode ser vítima dela, né? E a verdade é uma só, meu querido, minha querida. Deus, ele é o único que está ileso disso, está fora disso. O resto, os melhores tiveram depressão. Os melhores escolhidos de Deus pediram morte, se esconderam, disseram para mim, basta. Jonas quis morrer, todos, Elias, Moisés. Quem que somos nós? Para com essa palhaçada. Que conversa é essa? Tá bom, meus amados? Me perdoe da franqueza, mas eu tinha que falar sobre isso, porque eu fui, na verdade, vítima disso, de comentários maldosos, porque entrei em depressões e tive um grande problema, não é? E entreguei até o ministério, entreguei a igreja, entreguei tudo e cheguei a um ponto em que até eu também, por falta de informação, falei, acho que eu estou desviado, não é possível, né? E não é. Nós precisamos saber que não somos de ferro. E Deus tem saída para tudo, desde que Ele coloque pessoas certas no nosso caminho, para nos ajudar em tempo em que nós estamos precisando de ajuda. Porque quando você pode, você ajuda os outros, mas um dia vai chegar a sua vez. E quem vai te ajudar? Que Deus abençoe. Fique na paz desse grande amor. E que você possa, a partir de hoje, parar de criticar e não fazer parte da crítica, mas da solução. Se você não pode ajudar, também não atrapalhe. Que Deus abençoe. Fique na paz desse grande amor. Um grande abraço a todos. E clica lá, like, se gostou. Se não gostou, clica negativo. Tá valendo também, não tem problema nenhum. Né? Compartilha se você achou importante essa palestra. Fica com Deus. Um grande abraço a todos.